Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui nessa noite para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Desta feita eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, dando continuidade à exposição do Evangelho de João, nesse tema que temos proposto de conhecermos quem é Jesus. Quem é Jesus? O que é que o Evangelho de João ele nos revela acerca da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus? E nós estaremos lendo hoje Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 28. Observe se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia. Compartilhe para que nós possamos juntos fazer a leitura, ou quem sabe até mesmo tiver com alguma dificuldade de abrir o texto, auxilie para que nós possamos acompanhar juntos. E à medida que nós estivermos expondo o texto, eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizais, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida, pela tua palavra aberta em nossas mãos, aqui no púlpito, e nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é suficiente para instruir a nossa vida. Pedimos a ti, Senhor, que nessa noite, através, ó Deus, dessa proposta, da exposição do Evangelho de João, nós compreendermos melhor quem é Jesus. E também, ó Deus, aprendermos mais de Ti, acerca de mais um testemunho de João Batista. Ensina-nos nessa noite, Pai, a começar em mim, a começar em nós, que aqui estamos. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, talvez uma das palavras mais difíceis de nós fazermos com que nós tenhamos, de certa forma, uma compreensão, e quem sabe até mesmo essa compreensão que nós venhamos a ter, ela em algumas ocasiões nos deixa numa situação muito confortável. E essa palavra, talvez tão difícil de a gente administrar, é a palavra decepção. Não existe nada tão ruim ou difícil nós nos decepcionarmos na nossa vida, isso é natural, isso faz parte do nosso próprio crescimento, mas a decepção é uma palavra que muitas vezes na nossa vida ela poderia ser evitada. Às vezes nós que provocamos a decepção na nossa própria vida, e como acabei de falar, muitas vezes a decepção poderia ser evitada. Pelo fato de que a decepção, muitas vezes, ela é a frustração diante de expectativas que nós mesmos criamos. Pensamos acerca de muitas coisas,
planejamos muitas coisas, e quando nós esperamos algo, e esse algo não acontece, então eu fico decepcionado com algum tipo de situação. Nós nos decepcionamos com situações, mas quem sabe, talvez, uma das nossas maiores decepções está relacionada a pessoas, nos nossos relacionamentos do dia a dia. E o problema da decepção, irmãos, é que, na maioria dos casos, eu não tenho como afirmar isso, não tenho condições de avaliar todas as situações, mas na experiência do aconselhamento da vida pastoral, na maioria das vezes, a decepção, ela surge porque nós colocamos expectativas além daquelas que eram reais, plausíveis, visíveis aos nossos olhos. E a gente fica decepcionado com pessoas, porque muitas vezes a gente faz uma avaliação equivocada sobre as pessoas, ou talvez aquilo que elas nos possam oferecer, quando na verdade, em si mesmas, elas nunca demonstraram essa possibilidade. E a gente fica cego pelas expectativas que nós criamos no nosso coração. Queríamos que determinada pessoa fosse do jeito que a gente pensa que fosse, ou até mesmo quando vamos conhecer alguém, criamos expectativas no nosso coração que não são supridas e que nenhuma pessoa na sua humanidade pode suprir as nossas necessidades como um todo. Mas é bem verdade que muitas vezes a decepção que nos leva a frustrarmos na nossa vida, ela é provocada pela maldade, pela malícia do outro, pelo pecado que adentrou o coração da humanidade. E muitas vezes pessoas utilizam dessa malícia para passar, quem sabe, uma imagem acerca de si que de fato não corresponde àquilo que a pessoa é. As pessoas nos decepcionam porque, quem sabe, promete algo para a gente, um emprego, promete um reajuste salarial, promete coisas que não podem oferecer, e as pessoas nos decepcionam, e quem sabe até mesmo nós nos decepcionamos em amizades que nós escolhemos. Depositamos o nosso voto de confiança, mas somos frustrados porque aquela pessoa, de certa forma, não corresponde ao nível de amizade que eu tenho em relação a ela. E voltando àquilo que nós comentamos anteriormente, talvez a maioria das nossas decepções elas poderiam ser evitadas. Isso porque, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João e vemos a figura de João Batista, vemos ele como um homem de Deus e que ele poderia ter tido a possibilidade de enganar pessoas que foram ao seu encontro, mas ele não fez isso, por causa da expectativa que foi feita acerca da mensagem pregada por ele, e ele não fez porque ele sabia quem ele era e ele sabia muito bem o Deus a quem ele servia. E ele resolveu não agir de maneira maliciosa, frustrando pessoas, deixando-as decepcionadas. Quando nós olhamos aqui no texto, você se acompanhou a leitura de maneira atenta, nós vemos que pessoas vão ao encontro de João Batista. Diz que os judeus foram ao encontro de João Batista em Jerusalém, enviaram ali sacerdotes, levitas, para questioná-lo, para saber quem ele era, para que ele dissesse de fato e de verdade qual era o seu ministério. Inclusive discípulos, os irmãos devem lembrar, eu quero resgatar isso à sua memória, quando nós viramos a página da nossa Bíblia, vá lá para o capítulo 3, houve um problema de um conflito entre os discípulos de João Batista e os próprios discípulos do Senhor Jesus. No capítulo 3, a partir do versículo 22, João ele traz um outro testemunho, e diz o texto que Jesus, depois disto, capítulo 3, verso 22, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali ele permaneceu e com eles e batizava. Ora, João estava também em Enom batizando. Estava Jesus com seus discípulos, e estava João Batista numa cidade próxima ali, também batizando. Veja a partir do verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, ao batismo. E eles foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, Jesus,
além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E o verso 30, um texto que nós tanto conhecemos: convém que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João Batista estavam preocupados porque ele esteve com Jesus, e Jesus estava do outro lado do Jordão, e Jesus batizava também, e Jesus atraiu mais a atenção das pessoas do que o próprio João Batista. Mas João sabia sua missão e disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem sabe não foi esse sentimento também de decepção? Apesar de João aqui deixar claro para a gente no texto que ele não era o Cristo, que não era o Messias, ele apenas veio com esse ministério de anunciar, de endireitar, de proclamar o caminho do Senhor. Essa discussão estava por trás de um contexto, nessa época, porque havia essa expectativa muito grande acerca do Messias, daquele que restauraria o povo de Israel. Cerca de 100 anos antes, o Império Romano havia tomado toda a terra de Israel, e agora ele governava, ele imperava sobre o povo do Senhor, e a esperança dos profetas que viria o Messias para libertar o povo suscitava no coração das pessoas. Mas é bem verdade que o próprio povo judeu ele confundiu a missão de Jesus, porque eles esperavam um Jesus histórico, um Jesus político, um militar, quem sabe, que viesse ali atender às expectativas do coração daquele povo, porque nem porção de terra eles tinham. E daí então, João começa, nesse contexto posterior, começa a batizar, começa a pregar uma mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras, ele tem uma mensagem contundente. E quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, não precisa você abrir sua Bíblia, nós percebemos nitidamente nesse contexto essa expectativa acerca das pessoas, se João Batista ele era o Messias prometido, se seria aquele em que o próprio Deus havia enviado para resolver toda a problemática do povo de Israel. João aqui não estava em Jerusalém, mas estava além do Jordão, como nós observamos no último versículo que nós lemos, o versículo 29, mas no versículo 24, volte os seus olhos para João capítulo 1, verso 24, nos diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Era dentre os fariseus. E também no verso 19, nos é dito a procedência desses homens. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Sacerdotes, levitas, da classe dos fariseus que estavam ali indo ao encontro de João Batista. E aqui a gente encontra nessa descrição do testemunho de João diante daqueles que foram enviados para interrogá-lo. Queriam saber quem era João Batista, qual era o seu ministério. Então eles enviaram sacerdotes e levitas. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que fala acerca de João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias, ele era da família de Levi, ele era um levita. Havia sido separado pelo Senhor através da tribo de Levi. E por que foi enviado ao encontro dele sacerdotes e levitas? Porque existia o costume que um levita ele só poderia ser interrogado por alguém que tivesse uma autoridade semelhante a ele. E é por isso que foi enviado sacerdotes e levitas, porque ele pertencia à tribo de Levi. Eles sabiam, tinham conhecimento que João Batista havia sido também separado pelo Senhor, havia sido ungido pelo Senhor
para ser essa testemunha. E ainda em Lucas, lá no capítulo 1, verso 19 até o verso 21, surgem essas perguntas, e também aqui não é diferente, perdão, no versículo 19 até o versículo 21 do Evangelho de João, no capítulo 1, essa pergunta insistente: quem és tu? És tu Elias? Tu és o profeta? Diga-nos quem você é. Expectativas que foram criadas no coração daqueles homens que foram ao encontro do Senhor Jesus. Queriam saber, de fato, qual era o ministério desse homem que estava revolucionando a sua época, o seu tempo. E havia certamente essa angústia, porque eles foram incumbidos e precisavam retornar para trazer essa resposta. Perceba o versículo 20, qual é a resposta de João Batista. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Quando ele foi questionado, ele confessa e deixa isso de maneira muito clara. E é interessante a gente observar aqui como as palavras são utilizadas. E a gente precisa compreender aqui esse texto com um certo cuidado, porque quando João Batista ele vai confessar, ele nega também, porque ele diz assim: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ou seja, ele nega ser o Cristo a quem esses homens pensavam que ele fosse, que foram ao encontro dele para testificar de fato e de verdade. Ele era aquele a quem os profetas haviam anunciado no passado. Eu não sou o Cristo, mas eu sou um profeta. Eu sou aquele que foi enviado da parte do Senhor, mas ao mesmo tempo também eu não sou o profeta Elias que vocês pensam que eu sou. Eu não sou essa expectativa que vocês estão tanto querendo ser atendido em seus corações. A mensagem da salvação não está em mim, mas eu sou aquele que endireitará o caminho, que abrirá as portas para o Senhor Jesus. E aqui a gente percebe, irmãos, um ensinamento muito importante para a nossa própria vida nos dias de hoje. Quando alguém chega para a gente e pergunta para que a gente possa definir quem nós somos, talvez não seja tão fácil a gente trazer esse tipo de definição acerca de nós mesmos. E muitas vezes nós definimos quem somos baseado naquilo que nós cremos. Eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Ou você pode mencionar acerca com quem você é casado, quais são os nomes dos seus filhos, a sua profissão, você tentando descrever quem é você. Mas de fato e de verdade, quando a gente responde dessa maneira, nós estamos dizendo as coisas que nós fazemos e de fato não temos a capacidade de respondermos quem nós somos de verdade. Porque nós não temos essa capacidade. Porque o nosso coração é enganoso, mas Deus, Ele nos conhece por inteiro. E quando eu conheço a Deus, sei quem Deus é, eu tenho a possibilidade de me conhecer. Primeiramente, que somos pecadores, miseráveis, carentes da graça do Senhor, do seu perdão. E quanto mais eu conheço a Deus, eu me conheço e sei o quanto eu preciso do Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu tenho conhecimento acerca de Deus, e Ele é a referência da minha vida. O antigo chanceler da Universidade de Mackenzie, reverendo Davi Charles Gomes, ele tem um conceito bem interessante. Ele fala acerca de que todo conhecimento ele é proveniente de Deus. Deus é a nossa referência. Tudo que nós conhecemos acerca de tudo parte da premissa, porque todo conhecimento ele emana de Deus. E tudo na criação converge para nós conhecermos a Deus, mesmo que afetada pelo pecado. E João, ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. A família, o corpo, o povo do Senhor, a qual ele estava inserido. Por isso, ele afirma enfaticamente, respondendo negativamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou o ungido que vocês estão esperando, que vocês estão aguardando, o Filho de Deus.
Como vimos mencionamos em Lucas no capítulo 1, nos mostra a origem familiar de João, filho de Zacarias, da tribo de Levi. E ele já dava esse indicativo, e certamente esses sacerdotes e levitas sabiam que ele era descendente da tribo de Levi. E não era condizente com a própria promessa, porque aquele que viria para ser o Salvador do mundo, ele seria um descendente de Davi, ungido, um separado por Deus para trazer a salvação ao seu povo. Agora, volte os seus olhos para o verso 21, o texto prossegue. Depois de ele afirmar que não é o Cristo, o verso 21 nos diz assim: então lhe perguntaram. O interrogatório continua: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Eu não sou Elias, não sou o profeta. E isso remete-nos ao próprio texto de Malaquias, no capítulo 4. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Nós estaremos lendo a partir do versículo 4. Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 4. O texto nos diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No último livro do Antigo Testamento, a última profecia que nos é revelada aqui no Antigo Testamento é falando acerca dessa mensagem de salvação. De que antes que viesse aquele dia terrível em que tudo seria consumado, o Senhor enviaria o profeta Elias. E agora perceba a cabeça do povo do Senhor, desses sacerdotes levitas, de todo o contexto religioso, que interrogam João Batista: és tu o profeta Elias? Estamos no último livro do Antigo Testamento, acabamos de ler Malaquias. Logo depois vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que trata acerca dessas promessas do passado, de outrora, e que agora serão reveladas e concretizadas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então havia essa dúvida, eles precisavam saber se ele era esse profeta Elias que fora anunciado no passado. E essa promessa está relacionada também ao que nos está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do verso 15, quando o Senhor, através de Moisés, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, o Senhor vai levantar um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a ti, e a ele ouvirás. Segundo tudo que vocês pediram ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, verso 17, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes, ei, um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará de tudo o que eu vos ordenar. Ou seja, desde os primórdios, o próprio Deus havia feito essa promessa, quando dá ordem a Moisés: olha, escreve lá em Deuteronômio todas as promessas, porque o meu povo está se esquecendo delas. E Deuteronômio funciona como um compêndio, né? De Gênesis, Êxodo, Levítico,
número, para relembrar ao povo do Senhor a promessa que ele enviaria, que ele levantaria do meio deles também alguém que pudesse restaurar. Então, para que a gente possa entender essa pergunta, essa expectativa toda criada no coração desses sacerdotes, desses levitas, porque eles precisavam interrogar e trazer a resposta a quem os enviou. Portanto, aqui nós percebemos essa dúvida e esse questionamento se João era esse cumprimento daquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento. És tu o profeta? És tu Elias? E ele responde categoricamente no final do versículo 21, não, eu não sou a esse também que vocês pensam que eu sou. Perceba que ele é enfático, ele então os decepciona, se assim eu posso dizer, como nós iniciamos o começo dessa reflexão. E quem sabe aqui, João estivesse sido extremamente tentado para assumir algo que ele não era. Mas essa não era a ideia. Talvez ele pudesse se sentir mais importante, enchendo as satisfações do ego, do orgulho, do coração humano, mas ele reconhece quem ele é e não cede a essa tentação de passar uma imagem que não corresponde de fato e de verdade àquilo que ele é. Hoje em dia isso é tão fácil, né? Nós temos aí as redes sociais, onde as pessoas postam tantas coisas, um mundo colorido, uma realidade que muitas vezes não é condizente àquilo com que a pessoa vive. E é interessante que isso muda muito rapidamente. E eu vi um vídeo sobre isso, sobre esse frenesi de postagens, de pessoas quererem ganhar curtidas, serem seguidos, de os influenciadores digitais. E no começo as pessoas gostavam mais de ver, de perceber aqueles que se apresentavam de certa forma com a realidade inatingível por elas mesmas. Um mundo perfeito. Um mundo que jamais elas poderiam alcançar, mas hoje parece que está tendo uma situação diferente. As pessoas estão mais procuradas, voltadas a seguirem aqueles que demonstram uma realidade de como é o seu dia a dia, embora que muitas vezes essa própria realidade que é mostrada, ela é maquiada. Não de fato e de verdade demonstra aquilo o que as pessoas são. Isso fica um ensinamento para a gente também, acerca de nós mostrarmos quem somos, de fato, o que vivemos. Não alimentarmos expectativas falaciosas em relação ao outro, de algo que a gente não pode satisfazer. E João, ele reconhecendo o seu chamado, a sua vocação, ele nega todo tipo de questionamento e até mesmo de alguma afirmação que pudesse ser verdadeira em relação à sua própria pessoa. Nós hoje precisamos de muitos modelos na nossa vida, dos nossos relacionamentos. E um dos modelos que nós precisamos ser, como servos e servas do Senhor, é testemunharmos, através da nossa vida, acerca de quem é Jesus. Você, pai, precisa ser um testemunho verdadeiro e real acerca de quem é Jesus no seu relacionamento com seu filho, entre marido e mulher. Você no relacionamento como patrão, no seu empregado, no seu trabalhador, sendo justo. Você que é cristão, e muitas vezes esse testemunho se deixa a desejar dentro de um contexto que está longe, longe de apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como também aqueles que são líderes, em qualquer área que seja dentro da igreja, pastores, presbíteros, líderes de ministérios, diáconos. Às vezes as pessoas criam expectativas em relação a nós, e nós precisamos sermos fiéis diante do Senhor, apontando para esse relacionamento proximal para com Deus, apesar das nossas próprias limitações e fragilidades. Mas nós devemos ter a missão, assim como João tinha muito consciente no seu ministério, de apontar para o Senhor Jesus,
de ser aquele em que endireitaria o caminho do Senhor. Agora veja o verso 22. Disseram-lhe, pois, eles continuaram ali interrogando a João, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. O que é que você fala, João, a respeito de você mesmo? Nós precisamos voltar para aqueles que nos enviaram, trazer as respostas necessárias, mas o que é que você diz acerca de você mesmo? E o que é que João faz? Ele responde com uma palavra, com a Bíblia. Ele responde com as Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40, porque o que João vai falar aqui é aquilo que já havia sido revelado anteriormente e descrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, na mensagem que o Senhor traz ao seu povo, uma mensagem de consolo, e nos apontando também acerca da missão de Jesus, esse servo sofredor. Isaías 40, a partir do verso 1, nos diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua impiedade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Veja o verso 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cerca-se a erva, e caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. João era o cumprimento da profecia de Isaías, da voz que clamava no deserto, daquele que estava errante, anunciando, proclamando, comendo gafanhoto e mel silvestre, era a sua alimentação. Um homem simples, que não estava preocupado com a preocupação que seus discípulos estavam tendo, se as pessoas estavam indo mais ao encontro de Jesus do que dele. Mas ele era esse cumprimento da profecia que Deus havia nos revelado, como nós acabamos de ler aqui em Isaías, no capítulo 40. A pessoa de Jesus, o servo sofredor, e também foi o semelhante a João Batista. E a mensagem aqui no capítulo 40 é: consola o meu povo, conforta-lhes o coração. E no livro de Isaías, quando a gente começa a folhear, nós vemos aí no capítulo 41, capítulo 42, a mensagem do profeta é que Deus levantaria um redentor, um salvador, para trazer a redenção ao povo de Israel. E no capítulo 53, tão conhecido nosso, nos relata acerca desse ministério tão abençoador e poderoso do Senhor Jesus. Quem conheceu a nossa pregação e quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, nós os desprezávamos, não lhes dávamos a atenção necessária. Um homem de dores, que sabia o que era sofrer, que sabia o que era padecer, mas mesmo assim, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E João seria esse precursor, que endireitaria, que apontaria essa mensagem salvífica da parte de Deus. João aqui vai mostrando o seu ministério, desmascarando, fazendo com que aqueles olhos obscuros daqueles homens pudessem compreender de fato quem ele era. Como também aqui em Isaías, ele vai mostrando a pessoa de Jesus, o seu sofrimento, a quem aquele João apontava, indicava, para que as pessoas pudessem ir ali ao seu encontro, para terem a redenção perfeita, a salvação,
algo que jamais ele poderia fazer, porque ele não era o Cristo, mas ele seria aquele que proclamaria, que apontaria para a pessoa bendita do Senhor Jesus. E perceba que os fariseus e os levitas continuam interrogando. Veja a partir do verso 24 agora. Verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, o texto que nós lemos lá em Isaías, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Verso 24, ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram-lhe mais um questionamento, então, por que batizas, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das suas sandálias. Então, se tu dizes, João, que tu não és o Cristo, que tu não és o profeta Elias, por que tu estás batizando? Porque tu estás fazendo algo que era, digamos assim, peculiar a Jesus, aquele a quem os profetas haviam anunciado no passado. Tu não és Cristo, tu não és o profeta. A definição que tu dás acerca de ti mesmo é que tu era aquele que endireitaria o caminho do Senhor, a voz que clamava no deserto. E João é muito claro e enfático, dizendo, olha, eu batizo com água, mas no meio de vós, no meio de vocês, conjectura minha, quem sabe vocês até não passaram perto dele, porque ele esteve comigo aqui também. Quem sabe vocês não tiveram a possibilidade de se aproximar dele. Esteve no meio de vós, mas vocês não o conhecem. Irmãos, isso leva-nos a uma reflexão. Nós somos servos e servas do Senhor, servimos a Jesus. Ele está aqui no nosso meio. É Ele que dignifica o nosso encontro, é a presença de Jesus aqui entre nós, que dá razão e sentido ao nosso culto. E eu fico pensando, se Jesus está aqui entre nós, se nós o servimos, o que é que as pessoas têm visto acerca dele através da nossa vida? Perceba que os olhos desses homens estavam obscurecidos. E João está dizendo, olha, não sou eu, ele está no meio de vós, está no meio do povo. Mas vocês não sabem, vocês não o conhecem, vocês não têm intimidade com ele, em outras palavras. O qual vem, verso 27, após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O servo era um encargo na cultura da época, era o servo que fazia isso. O servo mais humilde, desatar as sandálias daquela pessoa que, por assim dizer, estivesse servindo. E Jesus vem como servo, o servo sofredor anunciado por Isaías, desde o capítulo 40, que padeceria, que seria levado morto a uma cruz. E João está dizendo assim, está vendo, ele é esse servo, mas eu não tenho nem condições de tirar a sandália, de desatar-lhe a sandália dos seus pés. Perceba a expectativa que havia por parte desses homens que foram enviados e que era a resposta do anseio do povo de saber quem era o Messias, o Salvador, o batismo que ele traria e que João estava ali também batizando, no sentido de purificar-lhes os pecados, porque era algo que existia costumeiramente nessa época, as cerimônias de purificação, onde o Cristo, nessa mensagem por parte dos profetas, viria para purificar o seu povo dos seus pecados, dos seus malfeitos. Abra sua Bíblia agora, Evangelho de Lucas. Antes de João, Evangelho de Lucas, volte algumas páginas, o capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Verso 14 em diante.
Lucas 16, verso 14. Jesus aqui sendo reprovado pelos fariseus, esses mesmos que foram ao encontro de Jesus. Os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é a abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, a lei e os profetas, elas se encerram agora em João. E era isso que João estava querendo que esses homens, esses fariseus, esses sacerdotes e levitas entendessem. Eu não sou Cristo. O meu batismo, o batismo que eu faço é um batismo externo, é um derramar de água. Mas haverá aquele, o Senhor Jesus, que vos batizará o vosso coração, que os purificará de todo pecado, que batiza com água, com o Espírito. Espírito esse que sela a nossa salvação em Cristo Jesus, que nos traz um novo nascimento. Não é pela sua própria justiça, mas é por intermédio daquilo que Jesus faz. E não há diferença entre judeu, grego, não há diferença entre povos, línguas, nações. Paulo trabalha isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 2, mostrando que essa condição de afastamento de Deus é independentemente, porque aquele que era judeus era apenas judeus no seu exterior, ou na circuncisão, que era um ato costumeiro da religiosidade daquela época, mas judeu de verdade é aquele que é interiormente, aquele que foi transformado no seu coração, aquele que foi alcançado pelo Espírito de Deus, não segundo a letra, o seu próprio conhecimento, mas por intermédio da obra da redenção em Cristo Jesus. Na nova aliança, no batismo, eu batizo com água, mas há um poderoso que virá, que batizará com água, com o Espírito Santo, o qual eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. E já caminhando aqui, irmãos, já para o último versículo, perceba aqui um detalhe interessante. No versículo 28 diz assim: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Lembram do questionamento dos discípulos de João e dos discípulos de Jesus lá em João, no capítulo 3? E a gente precisa entender aqui, eu estava lendo alguns comentaristas falando, porque possivelmente, aqui ele cita a cidade, né, o lugarejo, quer que seja, de Betânia, é como se tivesse duas cidades chamadas Betânia, uma antes do Jordão e a outra depois do Jordão. O texto diz assim: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, onde Jesus também possivelmente batizou, quer seja de um lado ou do outro. E a ideia aqui, segundo os comentaristas, é que nos mostra essa relevância e a importância do Evangelho, da palavra do Senhor, de ser pregada a tempo e fora de tempo, em qualquer região, em qualquer lugar que seja, extrapolando barreiras geológicas, de lugares, para que fosse anunciado. E ele estava ali cumprindo, né, cabalmente o seu ministério de endireitar, de anunciar, de proclamar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aqueles a quem esses homens estavam querendo saber. Perceba que João não os decepcionou, mas ele foi muito claro em apontar para Jesus, mostrando quem ele era, sendo esse instrumento para que as pessoas compreendessem que Jesus, o Messias, estava no meio deles, mas eles não o conheciam. Quem é Jesus para nós, irmãos?
qual a importância, o significado de verdade de você trazer uma definição acerca de quem é Jesus. Quem sabe você conhece, mas você precisa desenvolver maior um relacionamento em conhecê-lo mais e mais. Talvez você, quem sabe, adentrou essas portas aqui nessa noite, e o conhecimento que você tem acerca de Jesus é simplesmente um conhecimento do que ouviu falar por parte de alguém. Mas o que o Senhor deseja de nós é um relacionamento proximal com Ele. De sermos homens e mulheres jovens, adolescentes, que apontem para o caminho para que esse mundo sedento vá ao encontro de Jesus. Essa é a nossa missão nesse mundo. Os anjos, eles queriam ter esse privilégio que nós temos, mas a nós foi concedido de sermos proclamadores, anunciadores. O que é que nós estamos fazendo aqui, sentado nesses bancos, se ao sairmos dessas portas, nós não somos pessoas que, de certa forma, são instrumentos nas mãos de Deus para trazer a mensagem do Evangelho ao mais vil pecador? De que maneira a gente tem apresentado Jesus? Quais são os nossos testemunhos? Qual é a realidade da nossa vida quando nós estamos fora do ambiente de igreja, no trabalho? Qual é a realidade da sua vida quando você está na individualidade do seu quarto, as coisas que você acessa, que você vê no seu celular? Qual tem sido o seu testemunho de vida? Esse é o testemunho de João. Segundo, pelo menos, testemunho, e tantos outros testemunhos que ele dá acerca de Jesus. Como nós preparamos o nosso coração para virmos à igreja, para participarmos logo mais da Santa Ceia, comermos o pão, tomarmos o cálice, trazendo à nossa memória a lembrança do sacrifício de Jesus e tendo a certeza e a convicção de que um dia nós estaremos diante dele, participando de uma ceia que ele tem preparado para o seu povo, para viver na eternidade. Qual tem sido o nosso testemunho? O que é que nós temos falado acerca de Jesus? Quais expectativas as pessoas têm criado em relação a nós no que concerne a conhecer a Jesus? A minha oração é para que nós possamos ser homens e mulheres que sejam esses instrumentos nas mãos do Senhor, sabendo que nós mesmos somos os mais indignos, sequer, de retirarmos as sandálias dos pés do nosso Senhor Jesus. Mas a sua condição de servo é a mesma que a sua palavra nos ensina e requer de nós. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de abrir a tua palavra, lermos a tua palavra, sermos instruídos por ela. Dá-nos a compreensão, ó Deus, de que nós não podemos apenas sermos ouvintes, mas precisamos, ó Deus, ser praticantes da tua palavra. Ó Deus, que na nossa vida esteja bem definido, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, quem somos e quem tu és, ó Deus, e o que nós deixamos conhecer acerca de ti através de nós. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Leva-nos para mais junto de ti, Senhor. Que nós não tenhamos desprezo, ó Deus, por esse Jesus que está entre nós, que habita entre nós, mas abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos buscar a tua presença, Senhor. Estarmos cheios das tuas virtudes, abandonando o pecado que assedia o coração do homem e da mulher, mas que ao colocar-se na dependência do Senhor, Deus, nós somos fortes para vencer, ó Deus, as flechas do inimigo, do diabo. Certamente, ó Deus, João foi tentado em muitas coisas, mas ele foi obediente, ele sabia quem ele era, e ele sabia quem era o Senhor Jesus. E ele conhecia também aqueles que o antecedeu, ó Pai, porque está revelado nas Escrituras Sagradas, na Tua Palavra. Enche-nos, ó Deus, do conhecimento do Senhor, mas não um conhecimento simplesmente no aspecto intelectual, mas um conhecimento de vida, de alguém que foi transformado, ó Deus, que foi batizado, que foi alcançado pela Tua graça, pelo poder transformador do Evangelho.
ser conosco, ó Deus, com o teu povo. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém.